dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um suporte ao Evangelho no Lar. Este é o número 8, onde vamos estudar capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino não é deste mundo. Vamos abordar hoje, ou pelo menos tentar abordar os itens 4, que fala a realeza de Jesus, 5 e 6, 5, 6 e 7, que fala o ponto de vista. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos aqui na internet, vocês podem nos encontrar Evangelho no Lar 2012.blogspot.com ou no Facebook, vocês procurem lá Evangelho no Lar 2012 em grupos. Vai em grupos, digita Evangelho no Lar 2012 e pode participar. Mais uma vez, lembramos que o interessante aqui não é começar a partir do 8. Hoje é o estudo número 8. Começa lá da introdução, lá do comecinho, e venham fazendo a sequência, tá ok? Então, vai ser muito mais proveitoso isso daí. Bom, nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com, onde vocês podem enviar as suas perguntas, tá? Então, vamos ver aqui as perguntas de hoje. Sobre o Evangelho no Lar. Caso eu venha a mudar de endereço, cidade, estado, país, como eu devo proceder? Bom, o Evangelho vai ser em outro lugar, né? Então, basta que na semana anterior, vamos supor que semana que vem eu esteja fora da minha cidade, me mudei. Então eu informo aos amigos do plano espiritual que aqui estão presentes, que aqui estão dando suporte, informamos que semana que vem estaremos no endereço tal, 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 no dia tal, 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 na hora tal, 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 tal. Pronto, não tem problema nenhum, certo? Como não desejo interromper o Evangelho no Lar, mas possuo casa de praia ou de campo para onde vou semanalmente, posso fazer naquele local? Olha, você pode fazer sim, não há problema algum, tá? Mas se está de férias, está aproveitando, curte a tua viagem, curte o teu passeio, porque dificilmente você vai conseguir disciplinar-se a fazer o Evangelho no Lar naquele dia e naquele horário, tá? Então, a nossa sugestão é o quê? Vai passar 15 dias fora. Se quiser fazer, faça. Tudo bem. Mas é bem provável que você não consiga se organizar tão bem assim. Tem que ter uma disciplina bem legal com relação a isso. E a própria espiritualidade que vai estar lá, ela pode vir a ser até uma outra. Não dos seus guias espirituais, eles estão com você a todo momento, mas não vão estar dando aquela sequência, tá? O ideal, ou você inicia um novo Evangelho no Lar naquele local onde você se encontra, tá? Ou então suspende, informando a espiritualidade. Olha, daqui a 2 semanas retornaremos daqui a 3 semanas, retornaremos na primeira terça-feira do mês que vem, às 9 da noite. Não sei. Informa direitinho. Como devo fazer se eu resido em mais de um endereço ou periodicamente fico fora da casa dos familiares? É fazer aquela informação. Estarei aqui daqui a 15 dias. Você mora em 2 lugares? Né? Crianças que têm guarda compartilhada, moram uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Então, filhos que têm essa situação, 15 em 15 dias. Faz hoje, informa, estaremos de volta daqui a 2 semanas. Ok? Então, não tem problema nenhum.
O Evangelho no Lar, ele não é obrigatório toda semana. Uma sugestão é que seja feito toda semana. Você pode fazer uma semana aqui, uma semana lá, não tem problema nenhum, tá? Se por um motivo relevante não realizar o Evangelho no Lar no dia ou na hora que escolhi, posso fazer no dia seguinte? Você não vai ter a mesma presença, o mesmo compromisso, tá? Os amigos espirituais, eles já têm data e hora, eles têm a agenda deles, onde eles já colocam ali, todo dia, toda semana, terça-feira, 9 da noite, tem compromisso a um lugar tal. Chegou lá, não tem ninguém, você pode até fazer no dia seguinte, mas aquela presença espiritual, ela já não vai ser tão grande, tão forte, como em data e hora certa, que já vem pré-marcada com a espiritualidade. Tá bom? O ideal é até que não faça e deixe para a semana seguinte, para você poder dar a sequência. Lembre-se que nós recebemos visitas aqui. Então, é como se você fosse exibir um capítulo da novela hoje, e aí atrasou a novela das 9, então atrasou por algum motivo, aí você resolve transmitir a novela das 9 à meia-noite. Aquele público não vai estar ali assistindo. E aí no dia seguinte, você volta no mesmo horário. Ou seja, as pessoas que chegarem ali para assistir vão perceber, opa, ficou faltando aqui alguma coisa, o que que houve? Tá? Então, deixa para outra semana, é o ideal. Vamos ao nosso início, nossa prece inicial. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores que ao nosso lado estão, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Agradecemos também a presença dos benfeitores, os guardiões aqui presentes, e todos os irmãos encarnados e desencarnados que vêm aqui vibrarem mais este Evangelho de amor, para conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais e principalmente colocar em prática os ensinos vindos pelo Mestre de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nossa página de preparo hoje, livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, o capítulo 169, Busquemos a Felicidade. Vamos lá. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Foi dito por Paulo e está lá em Carta a Coríntios 2, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. É bem interessante isso, né? A gente vê muita gente velha, idosa, que tem uma energia, uma vibração, uma animação de jovem. E vemos jovens, que a gente fala até assim, parece um velho, ranzinza, que só faz reclamar da vida. Imagina esse aí, quando envelhecer, como é que vai ser, né? Por quê? Estão pensando na parte carnal. E aí ele coloca, moléstias não atingem a alma, porque somos espíritos eternos. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Você lutou, trabalhou, batalhou, ganhou experiência, vivência. Sentiu dores, trabalhou suas emoções e passou por sacrifícios, ajudou no seu caráter, principalmente levando em conta que
Se você passou por um sacrifício, por uma injustiça, você não vai querer que outros sofram aquilo. Vai compreender quando alguém passar por uma determinada situação. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Acrisolar quer dizer depurar, purificar, você vai se limpar, tá? Então o espírito passa por transformações e vai se limpando, se melhorando e engrandecendo-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. É uma marcha de ascensão, de subida a caminho da grande luz. Descerra, pois, descubra então, descerrar é descobrir. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. E aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, igual o cupim da madeira, que come a madeira. Esse desânimo funciona como um cupim, vai te corroendo, corroendo, corroendo até que destrói. Então não podemos deixar isso acontecer. Fiquemos longe desse cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Então, somos espíritos eternos, possamos seguir em frente. Tá ok? Vamos lá. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 4. Seguindo aqui com o estudo. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Qualquer igreja, qualquer religião, católico, evangélico, budista, aliás, evangélico é um termo que eu acho um pouquinho distorcido aí. Por quê? O católico ele é evangélico, ele aprende o evangelho. O espírita também aprende o evangelho. E esse evangelho aqui, ele não é de Kardec, ele é de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Apenas vem com a explicação, os esclarecimentos do plano espiritual. Então, enfim, todas as religiões creem que a Terra não é a última passagem. Que há uma viagem para um outro plano depois daqui. Então, também na Terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Tem o rei do futebol. Aí você pensa no Pelé, né? Ele não joga mais futebol, mas pelo que ele fez, pelo que ele jogava. Então, é por esse caminho que ele está raciocinando. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Então, vamos falar como se fosse no futebol. Pega o melhor jogador que tem aí na atualidade. Ele seria o rei do futebol. Atualmente, então, porque no momento ele é o melhor? É. Mas quantos reis do futebol já tiveram? E quem é que marca quando você fala essa frase? Lembra do Pelé. Já não joga, já parado aí desde os anos 70. E continua o rei do futebol. Por tudo aquilo que ele fez. Então, aquele poder que você tem temporário, não vai marcar tanto. Vai marcar é
aquilo que você faça realmente uma obra, um trabalho tão bom, tão bom, tão bom, que consiga marcar para sempre. É isso que ele está procurando colocar. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As vicissitudes são as dores, né? As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. Ou seja, esse reinado terrestre, ele acaba com a vida. Morreu, acabou. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo após a morte. Jesus, por que ele é o nosso rei? Ele é o governador da terra. Por quê? Ele nos ensinou a conduta moral. Ele não se preocupou com as leis que estavam escritas ali. Se está escrito ali e tem algum contrassenso, algum absurdo, alguma coisa desse sentido, ele chegou e falou, não, passou-nos um princípio moral. E foi esse princípio moral que se eternizou, se manteve. E aí ele coloca, principalmente após a morte, após o desencarne. Porque aí é outro caminho, né? É outra história. Aí você vai perceber, vai conseguir enxergar com muito mais clareza. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, foi isso que Jesus nos colocou, porque vamos ao caminho dele. Então, logo seja feita essa passagem. Item 5. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes, as dores, os sofrimentos e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, quando você compreende que a vida continua, você passa a encarar essa encarnação de uma maneira totalmente diferente. Você nota, você sabe que é apenas uma passagem. Somos humanos numa experiência espiritual. Somos espíritos numa experiência humana. E vamos ter outras e outras e outras. Então, é como quando você de repente vai querer juntar riquezas e comprar inúmeros bens e trabalhar só a tua parte material, deixando a tua parte moral de lado. Desencarnou, o que você vai levar de moral? Nada. O que você vai levar de material? Também nada. Agora, a parte moral, aí é outra história. Material, você não vai levar nada. Moral, conhecimento, o aprendizado, aquilo que você fez de bom ou de ruim, você vai levar contigo. E aí você vai ter aquela situação, né, de arcar com as consequências boas ou ruins que você plantou aqui na Terra. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Se eu sei que depois daqui a vida continua, por que eu vou ficar
apavorado, desesperado, angustiado, eu vou seguir em frente. Eu vou fazer as coisas com tranquilidade. É como se você tivesse um videogame, tem os videogames, e aí você tem aqueles bonequinhos do videogame. E aí você luta no videogame, faz aquela coisa toda. Tem gente que joga o videogame achando que é só aquilo ali. E acabou. Não. Você jogou o teu videogame, terminou aquela etapa, desligou o videogame, ou seja, o bonequinho lá do videogame morreu, e você continua a tua vida. Você não vai se abalar se você perder no videogame, ou se ganhar no videogame, ou qualquer coisa assim. Porque você sabe que a sua vida é depois que desliga o videogame. Você vai dar sequência. Mesma coisa aqui na Terra. Só que nós não temos essa lembrança, essa memória. Há motivos para isso, não temos essa memória das outras vidas. Mais para frente vamos falar sobre isso. Mas, comparando bem grosseiramente, é por aí. Tá? Então você percebe que a vida continua, você vai ter muito mais tranquilidade, serenidade. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Ou seja, ele não acredita na vida futura, só pensa na vida da terra, só na parte material. Igual a criança que só quer, esse brinquedo é meu, ninguém tasca, ninguém leva, e fica naquele estágio. Ou seja, se complica mais ainda, né? E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Ah, juntei, aí caiu esse copo, quebrou. Ai, meu Deus, quebrou o copo, eu trabalhei tanto para comprar esse copo. Ah, o copo era de cristal, e aí você sofre com aquilo. Tá só se ligando. Cuidado, se tiver assim, eu conhecer alguém assim. O caminho talvez não seja bem esse. Não é verdade? Então, ó, passa a sofrer, passa a ficar aflito, perdeu dinheiro por algum motivo, aconteceu alguma coisa. Gente, olha a vida, olha a tua vida, olha o lado material e o lado espiritual. Trabalhe o lado espiritual. É isso? Não vai fazer igual aquele cara tão materialista, que tinha aquele relógio Rolex, e aí passou um trem em cima do braço dele, ele olhou, quando viu aquilo tudo ensanguentado, ele falou, meu Rolex, meu relógio, ele parou, não olhou nem pro braço, ficou olhando pro relógio dele que perdeu, né? Então, cuidado, tem gente que está quase nesse ponto, né? Vamos repensar isso aí. Então, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequeno lhes parecerão homens e coisas. Está ali olhando aquele mundo enorme, subiu uma montanha bem alta, está no avião, olhou ali, tudo ficou pequenininho. Então, pontos de vista. Alguns enxergam pelo ponto de vista material. Então, para esse, coitado, quando ele desencarnar, acabou tudo. Ele vai dizer que perdeu tudo. Não é? Agora, tem o ponto de vista moral. Bem melhor esse. Que a gente vai levar conosco. Se toda a gente pensasse dessa maneira,
dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, e embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espírito debaixo de sua mão, não a retire, para não se picar. Espírito não, desculpa, espinho. Vou repetir a frase. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da sua mão, tem um espinho ali debaixo da mão, você tira a mão, para você não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola de seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrestres, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo, aquilo que possui, e se desespera. Então, aquele irmão que busca somente o material, não é por aí. Ele coloca qual o pensamento, qual a conclusão. Ah, Sérgio, eu devo então abrir, vou vender minha casa, vou vender minhas roupas, vou virar um monge, vou ficar... Não. Trabalhe. Compre o seu carro, tenha a sua casa, compre a televisão bonita que você quer, o videogame, o computador. Trabalhe para isso, busque isso, sim. Afinal de contas, vamos trabalhar o bem-estar, o equilíbrio. É preciso equilíbrio. O que não pode é você ficar obcecado pela televisão, obcecado pelo carro. Vai conseguir aquela televisão, aquele carro a qualquer custo, mesmo que isso implique em dores para outros. Aí está errado. Você buscar trabalhando honestamente, fazendo as coisas do bem, não há problema algum. Tá? Então ele coloca equilíbrio. Por isso ele colocou, vou repetir, Deus não condena os gozos terrestres, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Eu só quero material, e esqueço a parte moral, a parte do amor, a parte da caridade. Hoje em dia, você nota um apego material tão grande que você sai com a sua namorada, com a sua esposa, está todo mundo naquele celular, plic, 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 plic. Eu já vi casais que, ao invés de se beijar, mandaram um beijo pelo torpedo. Em vez de chegar e dar um beijo, vem cá, meu amor, dá um beijo. Olha aí a parte, olha o abuso. Entenderam aí? Tá? Ninguém está falando para não ter o celular, o smartphone, o iPod, o iPad, o sei lá o que. Né? Mas, equilíbrio com as coisas. Tudo bem? O Espiritismo dilata, item 7, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto das obras do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse
conjunto ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo que ele reservou para outros tempos a fazê-lo conhecido. Imagina se ele fala isso, se dá uma explicação dessa forma, né, naquela época. A dificuldade seria grande para entender. Então vem esse esclarecimento agora, de que a vida continua, somos seres eternos. Tá bom? Vamos lá então. Momento. Fechar os olhinhos ou dar as mãos e mencionar o nome das pessoas queridas em oração, pedindo bem a cada uma delas. Aperta aí o pause, faz, né, mencione o nome do pai, da mãe, do vizinho, do cunhado, do cachorro, do colega de trabalho, da escola, do professor, todos aqueles que a gente vai estar desejando bem, até mesmo os inimigos. Desejemos o bem a todos, ok? Eles serão nossos amigos e nós seremos amigos deles. Aliás, devemos ser sempre amigos, independente se aquela pessoa gosta ou não da gente. Então, aperta o pause e mencione os nomes. Mencionados já os nomes, soltou aí o pause, vamos agora à fluidificação da água. Pegue aí a jarra, com as mãos aqui, vamos lá. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores que ao nosso lado estão, que possa essa água receber as energias, os fluidos necessários para que, ao contato com o nosso organismo, nos transforme aquilo de melhor, nos traga aquilo que estamos precisando, que o nosso corpo físico necessita. Agradecemos, graças a Deus. Então, colocou a água. E vamos finalizar o estudo de hoje com a prece de encerramento. Deus, Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, nossos anjos da guarda, benfeitores e espíritos amigos que aqui estão, agradecemos por mais essa oportunidade do estudo do Evangelho do Lar, de aprender um pouco mais as suas palavras, agradecemos pelos esclarecimentos e a oportunidade que nos é dada, diante dessas informações, de trabalharmos o bem, de nos melhorarmos, contribuirmos para ajudar a fazer deste um lugar cada vez melhor para se viver. Possamos na próxima semana estarmos aqui juntos, em mais o Evangelho no Lar. Pedimos permissão para os encerramentos dos estudos de hoje, que assim seja, graças a Deus. Ok? Bom, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Vou repetir, www.evangelionolar2012.blogspot.com. E no Facebook, procura o grupinho lá, o grupo Evangelho no Lar 2012, tá bom? Nosso e-mail, amor-perdão-e-fé@gmail.com. Agradeço demais aí a presença de vocês, que possamos todos divulgar, passar para os amigos, né, esse estudo, esse conhecimento, e encontro marcado na próxima semana, tá? Boa semana a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.